Nós vamos, na dependência do Espírito Santo, guiados pela sua palavra, que está ministrando em nossas vidas através dessa série de mensagens. Glória a Deus, hoje é o encerramento, a terceira mensagem dessa série. E o Senhor nos conduz ao entendimento, louvado seja o seu nome, que há uma origem, há um plano inicial, que não foi frustrado, que ninguém atrapalhou, porque até os erros não cometidos pelo Senhor nosso Deus jamais, mas pelo homem, Deus estava preparado para cada um desses erros. O Senhor estava à frente, dentro do seu plano de salvação e resgate. Ele é tão perfeito, Ele é tão completo, que já continha, já estava incluso o nosso resgate. Amém, igreja? Nós que estamos aqui presencialmente, aqueles que estão em casa, já estávamos inclusos no plano perfeito do Senhor. Por isso Jesus ora citando a gente lá na Escritura em João capítulo 17, dizendo, orando por nós, orando por aqueles que ainda hão de crer na minha palavra. E o Senhor estava se referindo a mim, estava se referindo a você, estava se referindo a cada um que está em casa. Porque o Senhor, no seu plano, Ele é perfeito. Ele não se atrapalhou, Ele não errou. E é isso que o inimigo quer, que a gente comece a duvidar de Deus. Que Ele quer que a gente olhe para um Deus limitado, um Deus que pensa como o homem pensa, um Deus que age como o homem age, um Deus que reage como o homem reage. Só que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, e os seus pensamentos são muito mais altos que os nossos, amém? E dentro dessa série nós já estamos vivendo muita coisa, desde a primeira mensagem. Qual é o nome dessa série que eu não estou lembrado, irmãos? O Deus organizado. E qual foi a primeira mensagem poderosíssima, que quem não ouviu, vai lá no aplicativo e assista a mensagem para ter essa palavra completa. Porque hoje, inclusive, olha aí a dica, o tema da primeira mensagem foi o checkmate de Deus. E hoje nós vamos dar o checkmate, porque nós vamos fechar a última mensagem dessa série, e nós vamos dar o checkmate no poder do Senhor, amém? E qual foi a segunda mensagem que eu não sou lembrado da série, irmãos? Qual foi? Meu Deus, tenha misericórdia da igreja, Senhor. Senhor, não aparta-te de ti, não aparta de ti, do povo. Qual foi a nossa segunda mensagem, irmãos? É assim que a gente descobre, viu? O checkmate de Deus. Vamos puxar. Domingo passado, é porque pulou um domingo, né? Não, a casa limpa não. Vamos lá, vamos puxar. Não vou admitir isso não. Satanás já está derrotado. Qual foi a segunda mensagem da série? Só assim eu descubro que não estão assistindo no aplicativo, não estão anotando, não estão acompanhando, não estão baixando o esboço. Qual foi, irmãos? Falando sobre a semana, irmãos. Não, sobre uma semana perfeita. Nós falamos como ter uma semana perfeita, não foi? Nós falamos sobre organizar nos 7 dias, deixar a semana perfeita, segundo os princípios dos 7 dias que o Senhor organizou. Então, nós trabalhamos sobre a organização da semana. E hoje, nós vamos fechar, porque a palavra de hoje, ela tem algo, todas foram extremamente importantes, porque trabalhamos os princípios. Mas os princípios que estão em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2. Mas hoje tem algo a mais. Hoje tem algo que não tem nenhum outro dia da semana que nós trabalhamos. Nós chegamos a citá-lo por causa dos textos, mas nós não trabalhamos esse único princípio. E hoje só vai ser trabalhado um princípio. Tá bom? E é o princípio do descanso de Deus. Hoje a mensagem é sobre o descanso de Deus. E os irmãos precisam estar muito firmes
nesse entendimento, porque desse entendimento, do que Deus ensinou, vai depender a tua semana, vai falar sobre o termômetro da tua vida espiritual com Deus. Esse dia, ele determina o seu perfil de intimidade, o seu perfil de sensibilidade espiritual, o seu nível de maturidade prática com Deus. É um dia determinante e é um dia como nenhum outro. Já deu para entender que o dia é especial, não deu? Amém. Só que eu não estou falando um dia de bater, de cantar parabéns para alguém. Eu não estou falando de um dia que simplesmente por um calendário foi separado para ser um dia de feriado ou um dia importante. Eu estou falando sobre um dia que foi consagrado e que foi chamado de dia sagrado. Esse dia tem um nome específico e o nome dele é descanso. Sabate. O que nós erroneamente e superficialmente associamos ao sábado, porque a palavra sábado vem também dessa expressão sabate. Só que ela não tem nada a ver com o princípio de Deus, porque o princípio de Deus não tem a ver com um dia, mas tem a ver com o que é feito nesse dia. Não tem a ver com um dia, mas tem a ver com o que ele estabeleceu para esse dia. Seja ele no sábado ou não, ou como a cristandade ao redor do mundo, pela ressurreição de Cristo Jesus, separamos o domingo, porque foi o dia da ressurreição, e pelos ensinamentos claros da palavra de Deus, que não vou entrar nesse mérito, só vou explicar para os irmãos entenderem, por que não adoramos no sábado, e sim no domingo. Lá no Antigo Testamento a gente vê mandamento: perpetuamente deverás guardar este mandamento de guardar o sábado. Só que ali quando a gente lê, a gente está lendo no português, nós estamos lendo o quê? Guardar o sábado. Só que na palavra está vindo o sabate. Guardar o descanso de Deus. Aí quando vem Jesus deixa bem explicadinho, muito bem explicado, sem sombra de dúvida. Jesus mostra que não tem nada a ver com sábado, tem a ver com o princípio estabelecido no sábado. Que o dia é sagrado, sim, que esse dia tem algo como nenhum outro, e esse dia determina todos os outros dias. E agora nós vamos entrar na nossa mensagem, que tem por tema o descanso de Deus. A ordem de Deus é que guardemos o dia do descanso. Vamos abrir aí, irmãos, Gênesis 1 e 2, onde trabalhamos os 2 capítulos. Vamos ver aqui no capítulo 2. A partir do verso 1 diz: assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército, e havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Está vendo, irmãos, que esse dia, quem foi que santificou? Foi Moisés, o sábado, o descanso, o sabate. Foi Moisés? Foi Abraão? Foi algum outro profeta? Foi algum sacerdote? Foi alguma autoridade angelical? Não. Esse dia foi consagrado pelo próprio Deus. Esse mandamento só veio ao conhecimento dos homens quando Deus entregou os 10 mandamentos? Não. Porque está aqui em Gênesis, no início de tudo, um ensinamento poderoso que não vigorou com os mandamentos. Vigorava muito antes, e nós vamos ver na palavra de Deus.
Por isso hoje estamos falando em um nível de poder celestial, que não é demônio, não é diabo, não é devorador, não é nenhuma maldição na vida de uma pessoa que atrapalha a semana produtiva dela, a semana abençoada que ela deveria ter. É unicamente o comportamento nela do domingo que define a sua vida por inteiro. Porque no temporal falamos sobre a semana, mas o domingo, a tua postura como filho de Deus vai revelar o nível do teu perfil de vida interior diante do Senhor, o qual o Senhor é quem sonda e deve julgar e conduzir a uma transformação cada vez maior. Amém? Os irmãos entendem que o ensinamento central nesta noite, na palavra de Deus, no texto que acabamos de ler, é que isso aqui é uma opção ou é uma ordem? Uma ordem. Ordem, a gente tem a opção como servos de Deus de desobedecer? Não. É ordem. E se eu digo que eu sou filho, eu digo sim, Senhor. Se eu digo que eu sou servo de Deus, sim, Senhor, eis-me aqui. Não sou eu que decido, não sou eu que estabeleço, é Ele quem estabelece. É Ele quem disse, tem que ser assim, porque o Senhor cessou sua obra. O Senhor descansou dos 6 dias de trabalho. E hoje nós vamos ver por que devemos guardar esse dia. Só que, não só o porquê, como nós devemos guardar esse dia. Porque é apresentar motivos, como é te conduzir à prática. Então preste muita atenção. O primeiro motivo por que eu devo guardar esse dia é porque revela o que é prioridade em minha. Revela o que é o quê? Prioridade em minha vida. O dia que o Senhor estabeleceu como um dia de descanso, como um dia de cessar as obras de ganha-pão, as obras de dinamismo que eu faço, que são correspondentes ao natural e ao trivial. Ou seja, tudo que eu faço durante os 6 dias, que são naturais, terrenos, nesse dia eu tenho que fazer coisas que estão conectadas e elevadas extremamente somente a Ele. Revelando a glória dele, revelando quem ele é, revelando o principal anseio de Deus. E por quem passou já pela primeira mensagem, o checkmate de Deus, quem já passou pela segunda mensagem de volta à origem, entendeu que nós não estamos falando de um comportamento externo, nós não estamos falando de uma obediência religiosa para convencer alguém, nós estamos falando de um retorno à origem, a algo que perdemos e precisamos recuperar, e só pode ser recuperado através da obra redentora de Cristo Jesus, através do caminho que é Jesus. Ele é o parâmetro de como viver esse descanso. Jesus e nenhum outro é a perfeita revelação do ensinamento de Deus, e do próprio caráter de Deus, do próprio ser de Deus. Então ele sabe o que é viver esse descanso, e eu não tenho como ficar com firulas, não tenho como ficar com justificativas, uma vez que Jesus me revela o princípio de uma forma muito simples e clara. E o que Jesus deixou claro é que a prioridade é quem? Deus. Jesus deixou claro que a prioridade no momento que a sua família veio. Chama aí Jesus, a mãe de Jesus estava lá, os irmãos de Jesus. Jesus mostrou que a prioridade era o quê? Deus. Quando os discípulos viram que Jesus estava com fome, estão falando de coisas sérias, nem vamos chegar em trivialidades. Jesus estava com fome, uma necessidade básica. O que Jesus disse para os discípulos, irmãos? Quem lembra? Minha comida, minha bebida é fazer a vontade do Pai. A prioridade é revelada nesse dia. E nós vamos entender porque o Senhor Jesus, ele atacou o erro. O Senhor Jesus atacou
o falso ensinamento sobre o sábado. A distorção do homem em relação ao descanso. Aonde o dia passou a ser adorado, o sábado passou a ser adorado. O sábado passou a ser endeusado. O sábado virou mais prioridade do que o próprio Deus, porque o sábado tomou o lugar de Deus. Aí Jesus, ele veio para mostrar que a prioridade não é que o descanso não tem que ser observado. Jesus veio mostrar, olha, a questão aqui não é uma aparência religiosa, é um princípio muito mais profundo. Deus tem que ser revelado, Ele é a prioridade. E se você está discutindo o dia, que isso tem que ser feito, se você está mais preocupado na forma que tem que ser feito, é porque é religioso, não entende. É porque está na superficialidade. Não está descendo no nível de Cristo. Mas o Senhor, Ele quer nos ensinar nessa noite, então preste atenção. O que é viver o domingo, o dia do descanso? Primeiramente é revelar Cristo. A minha prioridade é Cristo. Se você coloca qualquer coisa que interfira na prioridade que é Ele, aí isso vai se aplicar das mais diversas formas. Se você tem algo relacionado à obra do Senhor, por exemplo, a executar a obra do Senhor, e você faz algo aonde você deixa aquilo esperando, que está conectado a Deus e ao interesse de Deus, porque pode esperar para fazer aquilo do teu interesse e que não está em nível de comparação, que a gente tem que perguntar, o que eu estou fazendo ou o que eu devo fazer que vai revelar a glória de Deus? Aí você aplica, aí você vive, aí você trabalha. Por quê? O primeiro motivo que eu tenho para esse dia é revelar a prioridade da minha vida. Vai ficar claro isso. Porque a gente pode ver aqui, ó. Lembra-te do dia do descanso para santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o repouso do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal. Parece que a gente vê que esse dia, por exemplo, olha, eu não posso trabalhar, mas vou colocar meu empregado para trabalhar. Vou colocar meu trabalho para trabalhar, meu empregado vai trabalhar na minha casa no domingo. Porque ele recebe, ele é pago para isso. Mas você está vendo que o princípio, né? Agora isso aqui não é questão de religiosidade não, aqui já não é questão de aparência, aqui é questão do que saiu da boca de Deus, porque esse mandamento aqui foi direto da boca dele. Ele está falando que não pode produzir trabalhos com fins financeiros. O trabalho que você exerce durante os 6 dias, você não pode exercê-lo no dia do descanso. Você não pode nem um animal, porque na época a agricultura, hoje também tem animais que trabalham, porque ainda existe agricultura. Mas não é o nosso contexto tanto de se ver. Mas nenhum animal que se coloca para trabalhar, se deve colocar para trabalhar. Porque é um princípio aonde toda a terra, onde toda a criação está submetida a ela. Os irmãos acreditam nisso? Amém. Vocês sabiam que o solo está submetido a essa autoridade? O solo tem que descansar periodicamente, tem isso. Os irmãos sabiam que na agricultura, terrenos, essas pessoas que trabalham hectares, elas plantam 1 hectare, por exemplo, e deixam outro em repouso, porque a terra também precisa repousar para produzir, porque os animais precisam descansar para trabalhar. Todo esse princípio não é só para nós, só que nós somos os únicos seres inteligentes e conscientes da sua própria existência, racionais, que revelam a imagem e semelhança de Deus, e por revelarmos a imagem e semelhança de Deus, se Deus descansou, nós devemos descansar. Se Deus parou, nós devemos parar. Se Deus cessou, nós devemos cessar. E esse mandamento aqui, ele foi já tomado de Gênesis capítulo 2, só que citado também em Êxodo 20, do 8 a 11. Ele passa a fazer parte dos 10 mandamentos.
Os irmãos sabiam que é o único mandamento que foi antecipado, digamos assim, que Deus deu um rascunho já para o homem? Dos 10 mandamentos, o único a ser citado antes foi o mandamento do trabalhar. De 6 dias trabalhem, mas no 7º aí ele vai especificando. Nem o estrangeiro, ou seja, chegou alguém da tua casa, é visitante, não importa. Você não vai colocar ele para trabalhar na tua casa, ok? Agora que eu não estou falando, presta atenção, irmãos, em nome de Jesus, que a gente não pode trazer isso para nível de religiosidade. A gente não pode usar de exageros pecaminosos, ok? Isso é um princípio com uma essência muito simples e prática, que cada um deve aplicar no seu coração e, se tiver dúvida, se aconselhar. Ainda continua. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de repouso e o santificou. Êxodo 20, do 8 ao 11. Nós vamos ver que lá no Novo Testamento vai falar muito sobre o sábado, mas é corrigindo a ideia errada, é corrigindo, porque o homem ou ele é 8 ou é 80, principalmente quando não tem aquela intimidade da sabedoria, aquela intimidade de sentir o Espírito Santo simplesmente trazendo, porque quando a gente quer saber é só falar Espírito Santo, isso está certo ou errado, você já sabe. Espírito Santo, isso deveria ser assim nesse dia que é consagrado ao Senhor? Você já sabe a resposta e ninguém precisa te ensinar. O próprio Espírito Santo traz o incômodo. E o apóstolo Paulo, ele teve que corrigir. Eu não posso citar todos os textos, que são muitos, mas eu vou citar trechos, preste atenção. Como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir, guardais dias. Olha aqui. O apóstolo fala, olha, vocês estão de novo brigando por esses rudimentos fracos e pobres, discutindo qual dia, querendo guardar dias. O apóstolo Paulo estava dizendo que no meio da religiosidade, aquilo começou a brincar, uma briga, é no domingo ou no sábado, é no domingo ou no sábado. Ah não, se for no domingo vai para o inferno quem adora no sábado, quem adora no sábado vai para o inferno, quem não adora no sábado vai para o inferno, que é do domingo. Quando isso já começa a se tornar, ele fala, esse rudimento é pobre, não serve para nada, é fraco. Esse rudimento não te aproxima, agora presta atenção na pregação, o próprio Espírito já está ensinando. Esse rudimento não te aproxima de Deus, vai pegando. Se você entender, você vai ver que o negócio do descanso é simples. Essa briguinha de sábado ou domingo não faz promover intimidade, não te faz voltar ao jardim. Vai captando, vai pescando, porque o Espírito Santo ele é simples. Essa questão é muito simples. Jesus, aí continua o apóstolo Paulo, esse que eu citei agora foi Gálatas 4:10. Ainda diz assim, e faz diferença entre dia e dia, Romanos 14:5, falando dessa discussão. Como também ninguém vos julgue por causa de sábados, Colossenses 2:16, que ninguém deve ser julgado porque não adora no sábado, ou porque adora no sábado. Ninguém tem que ser julgado por causa do dia, ninguém tem que ficar apontando, você vai ser condenado por causa desse dia. Nesse dia você não deveria, não precisa, você não é réu, você não é juiz de ninguém. Você não deve condenar, no máximo aconselhar com amor. No máximo aconselhar, ok? Mas não julgar aquela pessoa. Por quê? Porque esse dia de descanso não é um rudimento pobre. Ele é santo. Ele é separado, esse descanso. Esse descanso ele tem um motivo, aí você vai entender por que não pode brigar, por que não pode ficar discutindo. Jesus, em um dado momento, Jesus vai deixar claro, o homem é mais importante que o sábado. Num outro momento de discussão, Jesus vai falar, olha, o homem não foi feito por causa do sábado, mas o sábado por causa do homem. Nós estamos acima do dia X ou Y, porque tudo foi preparado para a coroa da criação que somos nós.
por um motivo tremendo. Cada detalhezinho de Deus, ele trabalhou tremendamente, maestralmente durante 6 dias. Para no 7º, parar, cessar. E não, porque ele poderia como Deus, eu parei, mas vocês vão continuar trabalhando. Não. Por que será que Deus, sendo Deus, parou, cessou? Havia uma expectativa. Ele apreciou cada momento da criação. Cada etapa da criação ele ficou vendo, isso é muito bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Aquilo que ele viu que não estava tão bom, que era um homem estar sozinho, sem estar em comunhão, ele diz, isso não é muito bom, falei uma adjuntora, alguém que lhe seja idôneo. Aí ele cria alguém ali para o propósito da multiplicação, sim, mas principalmente para essa questão de comunhão, interação, relacionamento. Porque o nosso Deus, desde o princípio, estabeleceu relacionamento, intimidade, interação. Um Deus que cria alguém fora dele, semelhante a ele, será para quê? Para se relacionar, para chamar filho, para se ver, para ver aquele que lhe deu a opção de escolha, escolhendo ele. Olha que coisa linda do descanso, começa a prestar atenção. Que quando chegar no fim, você já vai estar com o princípio estabelecido no teu coração. Quando ele cria tudo, ele descansa esperando, sabe o quê? Que o seu filho, a sua filha, contemplando cada detalhe do que ele fez no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º dia, fique tão maravilhado e tão grato, que se o meu pai fez tudo isso, o meu melhor momento é com meu pai. O meu melhor momento é com meu Deus. E o dia do descanso se trata disso. Se trata do melhor momento. O momento não é que nos outros dias não esteja, não tem nada a ver com isso. É que o dia mais excelente, que não divide espaço com ninguém, é só dele. Entendeu? Só dele. Então qualquer coisa que está entrando nesse tempinho, 1 hora, 2 horas, não importa. Mas que tomou o lugar dele, a atenção dele, amaldiçoou a tua semana. E aí, agora isso é sério, desligou a tua semana. Ah, mas à noite teve culto e eu dei o checkmate, porque hoje é o checkmate dessa série de mensagens. Mas o checkmate não é passar a semana errando, falhando por falta de planejamento nos princípios que aprendemos. Ah, cheguei no domingo, passo revelando a minha segunda, a sexta, até sábado, a minha forma insensível de lidar com Deus. Passo o domingo até a hora do culto, revelando minha insensibilidade com Deus. Mas no culto eu quero dar o checkmate no diabo. Aí descobrimos por quê e não acontece. Pode ter cantado todos os louvores mais lindos. Pode ter chorado as lágrimas mais profundas. Mas só um coração quebrantado e contrito move o coração de Deus. E sabe qual é o coração quebrantado e contrito? É aquele que quando chega o dia do descanso, é tomado. Porque diz, hoje nada, não tem o que vai competir, é só ele, é só Deus. Aí é interagindo, aí tudo, e quando você faz algo, aquilo que você faz, é você e ele. Aí é que vem para os 8h80, evangelizar pode? Claro, pode tudo, meu querido, no domingo. Tudo que seja você e ele. Tudo que, agora isso aí cabe só a você a julgar. Porque eu posso dizer, mas eu estou fazendo isso, eu estou aqui levantando um muro, é para a obra de Deus. E você ali está totalmente desligado da presença dele. Você pode até estar construindo, fazendo, mas aqui dali você está desligado. Às vezes está fazendo aquilo ali perto da roda dos escarnecedores, de quem nem tem nada a ver com Deus, de quem nem está buscando, a última coisa que está focando é Deus. A última coisa que está buscando é Deus. E é isso que quem disse, eu quero Deus, eu quero me entregar, eu quero avivamento, eu quero intimidade, eu quero nível profundo. Porque as águas estão no joelho, mas eu tenho que me afogar.
quem está se afogando, o apóstolo Paulo diz que aquele que se alistou no exército não perde tempo com as coisas deste mundo. E o termo certo ali é não se distrai com as coisas deste mundo. E nesse dia, nos outros dias a gente já tem que estar focado. E nesse dia é o dia principal. Agora por quê? Porque ele é mais importante do que os outros dias? Sim. É aí que está. As pessoas não querem aceitar. Mas há um dia que ele santificou. Há um dia que ele separou. Em uma outra cultura pode ser na segunda-feira. Mas aquele dia será o dia onde a atenção é só para Deus. Numa outra cultura pode ser numa quarta-feira. Mas a quarta-feira sempre vai ser o dia de maior atenção para Deus. Na nossa é no domingo. Então o domingo será de forma alguma dividido com outro. A não ser com a glória, a não ser o que revele. E se eu estou com outro, é revelando a glória, é mostrando a glória, é revelando essa intimidade, é trazendo a alegria, é atendendo a expectativa. Quem constituiu esse dia, irmãos? Que isso é o que a gente não pode esquecer. Quem constituiu esse mandamento e o consagrou e o santificou foi... Agora preste atenção que a gente vai caminhar para o segundo ponto. Por que eu devo guardar esse dia? Porque esse dia, preste atenção, vai revelar se eu estou vivendo ou apodrecendo. Preste atenção nisso que é muito forte, irmãos. Esse dia vai me revelar se eu estou vivendo ou se eu estou apodrecendo. Lembra que esse é o único mandamento que foi contado, que Deus entregou para o seu povo, desde lá da criação. Foi o único, está prestando atenção nisso? Para mostrar o quanto é poderoso o que acontece na dimensão espiritual. Agora isso aqui é para quem crê, amém? Quem crê em mistérios? Quem crê que a gente ora, caminha, busca na Bíblia, mas mesmo sendo crente, tem coisas que não acontecem na nossa vida ainda. A gente não sabe que isso acontece? Que a gente fica se perguntando, meu Deus, mas por que isso, por que aquilo na minha vida espiritual? Acontece. Hoje Deus quer dar um ajuste. Você vai ver que é grande e é como a gente trata o descanso de Deus. A gente pode estar dentro dessa realidade terrível. Um campo da nossa vida pode estar nessa realidade. Sabe por quê? Olha o poder desse princípio. Olha o poder da desobediência desse princípio. Veja o que diz, preste atenção. E ele lhes disse: isto é porque o Senhor tem dito, amanhã é repouso. Preste atenção, isso aqui Deus está falando para o povo no deserto. Amanhã é repouso, sábado, santo ao Senhor. O que quiserdes assar ao forno, assai-o, e o que quiserdes cozer em água, e tudo que sobejar, ponde-o de lado para vós, guarda-o para amanhã. Guardaram-no, pois, até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem houve nele bicho algum. Então disse Moisés: comei-o hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não achareis no campo, 6 dias o colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Êxodo 16, do 23 ao 26. Agora segura aí, irmãos. Segura, porque é forte. Há uma adrenalina no nosso coração, porque quem ama e quer obedecer se empolga quando vê que algo está errado, para logo começar a fazer certo. Olha a seriedade. Nós sabemos e conhecemos muito bem a história da peregrinação no deserto do povo de Israel, amém? Quando eles foram libertos. Como é que foi que Deus estava alimentando eles, irmãos, através do... Eles não tinham recebido ainda os 10 mandamentos. Mas o princípio do mandamento do trabalhar já estava em andamento, porque foi dado desde o princípio da criação, porque é uma ordenança
no campo da criação original, ok? Aí presta, segura, porque se está achando que está forte, vai ficar mais ainda. Vinha maná. E durante quantos dias caiu o maná? 6 dias. Mas o que acontecia no 7º dia? Eita Jesus! Qual é o dia? Jesus é tremendo. Qual é o dia que mais o povo de Deus quer que Deus trabalhe? Fale, irmão, pode falar sem medo. É o dia do domingo que a gente trabalha, porque a gente vai para o culto. Deus faz isso, 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 Deus faz isso. Está entendendo? Você está conseguindo acompanhar isso? Ele não vai fazer. Nesse dia, ele não vai fazer. Porque nesse dia ele vai fazer o quê? E como é que ele descansa? Porque ele não fica cansado. Como é que ele descansa? Qual é o descanso de Deus, o prazer dele? A intimidade está com a sua criação, está com a sua criatura, com seu filho e sua filha. Ele não está preocupado com fazer, porque ele fez, ele mandou dos céus, ele pode fazer, ele faz os 6 dias um milagre, mas no descanso é o maior milagre, é ele comigo, não é mais o maná. Porque no Novo Testamento vai dizer que o maná é quem? É Cristo Jesus. Ele é o maná que desceu do céu. Ele é o pão que desceu do céu, Jesus Cristo. E nesse dia é o dia que eu estou com Ele. Eu não preciso ver, eu não preciso fazer, eu preciso crer, me relacionar, que isso é a garantia, que o maná vai vir na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Mas o domingo ele cessa. Não é porque o poder parou. É porque algo maravilhoso vai acontecer, é o encontro, querido. Quando você tem uma visita maravilhosa, aquelas visitas que dá prazer de receber, porque não é toda visita que a gente tem vontade de receber não, mas aquela visita que dá vontade, você vai esperar a visita chegar para você começar a arrumar a tua casa? Você vai trabalhar muito e já tudo bem ajeitadinho, fazer as compras, deixar tudo bem organizado. Para o quê? Porque o que você quer fazer quando a visita chega? Atenção, querido, apreciar a presença. O descanso, o sabate, não é uma questão religiosa, é uma questão de profunda intimidade com o noivo. De se garantir em todo outro tempo com coisas, ai meu Deus, eu tenho que ajeitar isso aqui, vamos lá, Marta, Maria, seja lá quem for, deixa organizado, mas hoje é o Senhor, não fulano, não, o bicho também não vai, deixa o bicho amarrado, deixa ele quieto, fulano, não, isso não me impede, eu vou ter intimidade ao dia todo, é oração, hoje é consagração, se for possível é jejum, hoje eu estou interligado, hoje eu quero adorar, eu quero já começar, e quem estiver perto de mim vai adorar também, então vem logo, vai vir adorar também, vai vir aqui, Deus. É Ele, é sentir, é andar com Ele. Ah não, ir passear é coisa do diabo, não é. Se você está pegando a sua família e com ela você vai orar com teus filhos, sua esposa, seja olhando, contemplando o mar maravilhoso, amém, glorifica, mas chama a presença do Senhor ali. Ensina a sua família que é a presença de Deus. Não é pecado, não é isso, mas se eu fizer o entretenimento, um descanso da forma errada, aí sim. Mas se Deus estiver ali, porque Ele pode estar esquecido como nos outros dias. Entendeu? Porque às vezes é porque eu tenho um dia do Senhor que eu me lembro dEle. E eu posso passar o mesmo dia me esquecendo dEle. Sem Ele ser a centralidade. E simplesmente chegar no culto no final. E quando dá tempo que eu não me atrasei, eu dou glória a Deus. O que também não diz que o estar no culto que eu guardei. Eu guardei porque eu fui para o culto, então eu guardei o dia do descanso. Não. Se você não guardou pela manhã, você já perdeu. Se você não guardou à tarde, você perdeu. Se você guardou de manhã, de tarde e veio para o culto ainda, meu Deus, agora é muito grande. Porque não é encontro só você e Ele, são de todos os filhos ao mesmo tempo. E Ele ama isso. É isso que Deus quer. Quando eu estou adorando, agora eu tenho que ver o que aconteceu aqui, porque eu não vou ler o texto todo, mas os irmãos podem depois em Êxodo, lá no capítulo 16, por ali os irmãos vão ver a história, que teve uns, quem sempre encontra esses uns, né? Tem aqueles que obedeceram,
estava chegando o Shabat. Não, aí guardaram, um dia anterior guardaram, prepararam, fizeram o cozimento, deixaram preparado e guardado. Diz a palavra que não estragou. Quando chegou no outro dia, no Shabat, que não era para eles trabalhar nem o cozinhar. Tá vendo? Mas isso aí não é, irmãos, proibições. Ah, não pode cozinhar, não pode fazer isso. Entenda uma coisa, eles estavam no deserto, ele estava dentro do contexto, tá bom? E ali, eles nem cozinhavam. Porque eles tinham que parar, era uma demanda. O fazer qualquer coisa no meio do deserto, o trabalho era grande. Mas eles chegavam no outro dia e se alimentavam com aquilo que eles planejaram. Presta atenção, que para você ter esse dia do descanso com plenitude, você tem que planejar. Olha, até esse dia você tem que planejar. Espera aí, eu vou sair? Eu vou sair amanhã, então eu não vou fazer compras. Vou comprar agora. Para de manhã eu vou fazer o piquenique com a família, então eu já deixo a compra hoje, tudo separadinho hoje, vou deixar tudo feito hoje. Chegou amanhã de manhã, a gente vai descansado, desde o carro até a chegada do piquenique, glorificando, chega lá é a maravilha. Por quê? Por que eu não posso deixar para fazer a compra no Shabat? Por que eu não posso deixar para resolver? Sabe por quê? Por causa do estresse. Porque o diabo entra para trazer estresse, não vai ter mais passeio. Começou briga, começou a criança a gritar para um lado, João Pedro para um lado, Sara para o outro. Não, ninguém vai mais para nenhum lugar. A presença de Deus, cadê? Quem era a centralidade? Não era João Pedro, não era Sara, não era Vivian. Era quem? Era Deus, junto conosco. Só que aí o diabo entrou, porque ele vai sempre tentar. E é aí que a gente destrói o dia do descanso. Porque não é uma questão de como, é uma questão do que eu estou fazendo, mas de como eu estou fazendo. E eu posso estar apodrecendo, sabe por quê? Porque teve gente incrédula. E hoje nós vivemos numa geração de incredulidade, numa geração que, não, o quê? Deus manda na sexta, cair no maná, eu não vou pegar o maná no sábado? Tem gente que deixa para colher no sábado, que deixa para colher no dia errado. Todos os 6 dias que tem para fazer não faz, no dia errado faz. E sabe o que acontece com quem pegou no dia errado? Apodreceu. Apodreceu. Porque quando a gente não trata a bênção na medida de Deus, na maturidade, bênção se torna maldição. E na mão de alguns, na casa de alguns, o maná, depois os irmãos vão ler, o maná apodreceu. Porque eles não guardaram como deveriam guardar, para respeitar o dia de intimidade, o dia de ficar em adoração. Eu preciso observar uma coisa muito importante sobre sobre a questão do se eu estou vivendo ou apodrecendo. Essa expressão, claro, ela é metafórica para fazer alusão ao maná, que ele apodreceu. Mas para falar também sobre a religiosidade, porque eu por fora posso ter vida, tá bonitinho, mas por dentro eu sou um sepulcro caiado, e sepulcro caiado é morte, podridão, defunto dentro. E isso acontece quanto? Porque aqui existe um princípio poderoso, significa uma parte pelo todo. Uma parte pelo todo. Agora preste muita atenção nisso. Eu vou dar os textos, é claro, você depois pode pegar e anotar, mas preste atenção no princípio. A parte que vai trazer validade para o todo, ou seja, o teu domingo, ele vai abençoar toda a tua semana, ou ele vai amaldiçoar toda a tua semana. Porque esse mesmo princípio é aplicado nas primícias. Em Êxodo 9:6, Levítico 20 e 26, 1 Pedro 2, do 5 ao 6 e Apocalipse 1:6. Qual é o princípio das primícias? Quando eu dou a primícia, a primeira parte daquilo que eu tenho, no mês, na compra do mês, alguma coisa. Quando eu tiro a primícia, eu estou abençoando toda a minha compra. Por exemplo, você fez uma compra. Você tirou uma primeira parte de alguma coisa para compor uma cesta básica. O dia da primícia da igreja, para ele montar a cesta básica. Sabia que aquele quilo que você tirou, abençoou a tua compra todinha? E até o uso do teu alimento dentro de casa vai se multiplicar, você crê nisso? Esse é a parte pelo todo. Esse mesmo princípio aparece na questão na família de Abraão. Lembra que Deus disse para Abraão, em ti, na tua família, serão benditas
todas as famílias na terra, em Abraão, todas as famílias que vivem pela fé são abençoadas pelaquela promessa que foi feita lá em Abraão, ou seja, uma parte que abençoa o todo. Esse princípio também é encontrado no meio do arraial de Deus, um homem no meio dos outros, em Êxodo 22:19, quando um homem, o cabeça, o líder é separado. Quando as 12 tribos de Israel, por exemplo, separam o seu líder que está à frente da tribo, aquele líder, se ele obedecer, ele está abençoando, ele está representando toda a sua tribo. Está entendendo? Uma parte pelo todo. O dízimo, Levítico 27:30, Malaquias 3:10. O dízimo é uma parte que você tira dos 10% de tudo que você ganha durante o mês. Quando você tira seu dízimo, o que está acontecendo com toda a tua finança? Sendo abençoada. Não é assim, irmão, que acontece? A gente vive, quem vive essa obediência sabe que é assim. Que quando você não tem a obediência do dízimo, é o mesmo discurso, eu ganho, mas some, o dinheiro não dá, o dinheiro não rende, por mais que seja, e sai por aqui, sai por ali. Mas quando você dá a 10ª parte, uma parte, você fica com 90% para administrar, aquilo se multiplica. É abençoado, porque é uma parte que abençoa o todo. E nós temos o último e maior, agora presta atenção que agora a gente vai fazer uma ponte para algo que a gente já chegou no meio da montanha, agora a gente vai chegar no pico da montanha agora. O servo sofredor de Isaías 61. O servo sofredor é Jesus Cristo. Jesus, em sua vida, ele trouxe o princípio, a parte pelo todo. Porque em Jesus, ele te faz justo. A morte dele, ele entregou a sua vida. Ele morreu para abençoar todo aquele que crê. Todo aquele que crê através do que ele fez, da porção do sacrifício dele suficiente, através da sua vida entregue, ele resgatou. Ele fez uma obra grande. Agora preste atenção em nome de Jesus. Porque se a gente já está vendo que não é um princípio religioso e farisaico de aparência, agora você vai ver o porquê é mais sério do que nunca a questão do sabate. O terceiro motivo, todos são importantes, mas esse eu considero, se você guardar esse aqui, para a nossa atualidade, para a nossa geração, nós que estamos para viver o arrebatamento, a busca do Senhor Jesus, esse aqui para nós tem que estar tinindo na nossa mente. Por que devemos guardar esse dia? Porque ele revela se a minha esperança está no que é passageiro ou no que é eterno, ou eternidade. Se está na eternidade ou no que é passageiro. E é nesse momento que Jesus vai trazer a maior revelação sobre o Shabat. E vamos prestar atenção. Jesus Cristo, ele sim é o nosso Shabat. Lá atrás não se entendia, no Antigo Testamento ele não entendia, lá quando Adão e Eva ouviu a criação, ouviu o princípio, eles não entendiam ainda. Eles só sabiam o quê? Que era para descansar. Eles sabiam que era o quê? Para parar, porque Deus parou. Eles não tinham mais do que isso. A revelação de Deus em toda a Escritura, ela é progressiva. Mas o ápice da revelação de Deus é Jesus. E quando Jesus vem, ele se apresenta. Ele mostra que ele é o Shabat. Agora entenda. Ele não está dizendo que não é o dia. Claro que é o dia. Tem o dia que é para ser separado, sim. Mas esse dia só vai existir e só vai ser real se for separado nele, com ele, para ele. Em Cristo Jesus. O nosso descanso, como mencionado em Hebreus, capítulo 4, versículo 3, que diz assim: porque nós, os que temos crido, é que entramos no descanso. Tal como disse, assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Vamos entender o contexto de Hebreus. Em Hebreus capítulo 4 está falando sobre o descanso. E é o único texto bíblico, o único que conecta
o descanso lá quando o povo de Israel estava no deserto, e ele disse que não podia comer, não poderia fazer o cozimento do maná, não poderia trabalhar, tinha que guardar. Esse texto está fazendo referência, porque muitos não entraram no descanso. Eles até guardavam, alguns guardavam, mas não entraram no descanso. Por quê? Eu posso entrar no dia, eu posso guardar o dia convencendo as pessoas, mostrando às pessoas, mas o meu interior não entra no descanso de Deus. E sabe aqui o que é o descanso? Hebreus capítulo 4 está mostrando que esse Shabat, que quando a gente guarda o Shabat, quando a gente guarda o domingo, o dia do Senhor, nós estamos conectando a nossa fé à eternidade. Nós estamos dizendo, quando a gente guarda, nesse dia que eu guardo só para o Senhor, não trabalho porque a minha provisão veio do Senhor, então você não vai ficar mais rico e mais pobre. E se mas eu sou obrigado a trabalhar no sábado. Aí é questão de fé, cada um eu deixo pela medida de fé de cada pessoa. Porque se eu tenho que trabalhar 6 dias, e seja lá o trabalho que me faz trabalhar no meu dia principal com Deus, aí cabe a mim como cristão, como eu já vi várias pessoas perguntando, pastor, mas agora eu tenho o meu trabalho, e eu tenho que trabalhar até no domingo na hora do culto. Aí eu digo, esse trabalho não é digno do Senhor na tua vida. E Deus vai te honrar, se você honrar a Deus. Mas essa escolha, ela é sua, mas o dia do Senhor é do Senhor. E Jesus, ele vem aqui mostrar que ele é esse próprio dia, ele é essa própria dinâmica, porque ele diz assim, presta atenção, porque é questão de salvação. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele vem mostrar que ele é o caminho que conduz a Deus. Sem ele, ninguém chega a Deus. Ninguém entra no descanso. Nós, enquanto estávamos adorando, o Senhor nos trouxe o Espírito Santo. O texto que diz, vinde a mim todos vós cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo que é suave, o meu fardo que é leve, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o quê? Descanso para vossas almas. E ele está dizendo aqui, Hebreus capítulo 4 está falando que não entrarão na salvação, não entrarão na nova Canaã, não entrarão em Jerusalém, pela ira do Senhor, pela desobediência, porque são aqueles que aparta-te de mim. Você pode ter expulsado demônio, você pode ter feito muita coisa, mas você não tem intimidade comigo, você não descansava, você não me honrava. Você amaldiçoava teus dias porque não guardava o dia santo. E é dia santo mesmo. O descanso santo, um descanso consagrado, um descanso que tem poder para abranger os teus dias e transbordar nos teus dias. Se você confia que olhando somente para mim, será que você não aguenta um dia só na minha presença dizendo santo, santo, santo? Por que você acha que vai passar uma eternidade fazendo isso? Se um dia não dá para você, você tem que se distrair com filme, tem que se distrair com alguma outra coisa, tem que se distrair com coisa que eu não sou o foco. Tem que ir para Netflix e ver filme que tem nada a ver onde coloca. Você pode ver o filme? Pode, com a sua família? Pode. Mas se esse filme vai centralizar Deus na sua casa e em você, você vai glorificar a Deus, e se Deus vai ter prazer de estar lá no teu lado assistindo. E você dando glória, dizendo, santo, olha que maravilha que Deus faz. Te inspirando a mais de Deus. Mas se você vê uma coisa que não tem nada a ver, você vê que você não está com Deus. Não está conectado. As emoções que você vem a sentir no momento de um filme ou de um outro entretenimento, não está glorificando a Deus. Se eu não consigo um dia que é consagrado e separado para adorá-lo e somente ficar com Ele, o que vai me garantir? Se eu entrego migalhas para me convencer por remorso e porque eu sei que o inferno existe, que eu quero me relacionar com Deus, porque Ele vai me garantir a entrada no céu. Eu tenho que garantir essa entrada no céu, mas eu não quero um relacionamento real e poderoso com o Senhor. Então um dia de atenção para Ele é muita coisa, é muito sem graça, um dia de espiritualidade mais plena. E até vem uma autocorreção dizendo isso é fanatismo. Passar um dia espiritualizado de uma forma mais intensa, mais frenética com Deus. Porque Ele não merece. Mas aí acontece
que eu tenho que me questionar. Será que se eu não aguento, eu fico inquieto? Eu ocupo a minha inquietação com coisas que façam, que eu não perceba que eu estou inquieto, ou vazio, ou insensível, com qualquer outra atividade. Como é que eu vou aguentar a terrível eternidade, dizendo santo, santo, adorando? Sabe por quê, irmãos? Vai ser terrível, mas vocês acham que todo mundo que diz Senhor, Senhor, ou que todo mundo que diz que quer entrar no céu verdadeiramente quer? Você acredita nisso? Nem todo que está dizendo que quer para o céu quer ir para o céu, não, irmãos. Nem todo que estão dizendo Senhor, Senhor, quer ser servo desse Senhor. Porque o próprio Jesus disse: por que me chamar Senhor se não faz o que eu vos mando? A gente fala daqui para fora, mas o nosso itinerário durante o dia, durante a semana e principalmente no dia sagrado, no descanso, a gente prova quem é a prioridade, a gente prova se está vivendo ou se está apodrecendo para a morte eterna, para o lago de fogo, ou se a gente está realmente priorizando a eternidade, se a gente realmente tem a vida eterna e vive pela certeza daquele que vem nos buscar. Um dia, esse dia, ele tem que comunicar toda essa verdade. Contra esse tipo de mentalidade superficial, Jesus Cristo reagiu por ter observado quem havia perdido a dimensão pelas palavras e pela prática da vida. Agora preste bem atenção. A forma mesquinha de se pensar. Jesus, ele mostrou que a questão não é o dia. Em que sentido? Porque é sábado ou porque é domingo? Não é, a discussão não é dia. Jesus, ele curou um paralítico no poço de Betesda, João 5, do 1 ao 18. Ele curou no dia de sábado. Razão porque foi duplamente chamado de herege, no versículo 18 do capítulo 5 de João. Ele curou um cego de nascença, João 9, do 1 ao 7, no sábado, e foi motivo de discórdia. Curou uma mulher num terrível problema na coluna, Lucas 13, do 10 ao 17, aquela mulher curvada, porque foi num sábado. O grau da religiosidade era tão grande, essa história de guardar domingo ou sábado, que eles não tinham mais a prioridade em Deus. Deus se esqueceu. O negócio era obedecer o dia, era servir ao dia, era ser escravo de um dia, e não viver o que revela a glória de Deus. Curar uma pessoa, gente. Jesus curava, mas a preocupação deles era o quê? Sábado, não pode trabalhar, não pode curar, não pode fazer oração. E não se assuste que não ensina lá atrás não, porque pessoas, quando são ensinadas a guardar o dia santo, por meninice e imaturidade, vai dizer, então eu não posso evangelizar, né, pastor? Para colocar o pastor entre a parede. Então eu não posso fazer isso. Ou então se eu posso fazer isso sem ser por dinheiro, então pode. Ou sendo por dinheiro, ou sendo por interesse. Porque isso vem do eu, vem do ego. E a gente usa esses mecanismos quando queremos manter 8, 80. Porque a questão é relacionamento. A questão é uma interação, é a atenção, dá atenção para o visitante. Se pergunte aí. Você tem salão, tem um salão no domingo. Mas só que a tua mãe está não sei quantos anos sem te ver. E ela está fazendo uma surpresa, e ela ligou e disse, estou chegando. E claro, a alegria, é sua mãe, aquela expectativa, uma surpresa. Só que aí você vai dizer, mãe, eu não vou poder te buscar no aeroporto, eu não vou poder te dar atenção, porque hoje eu tenho um salão. Você faria isso, irmãos? E não pode ser sua mãe, não seja criterioso até esse ponto. Pode ser uma outra pessoa importante, que às vezes não tem a mãe ou não tinha um relacionamento bom com a mãe. Mas você vai priorizar a vida, não o salão, não a chapinha. Mas você vai encontrar pessoas que não têm princípio nenhum, então nem isso vão fazer. Mas a gente fala de Deus. A gente coloca qualquer coisa na frente de Deus. E às vezes a gente é tão frenético e permanecer no erro, que a gente enfia na nossa boca, da forma de falar, a gente fala, mas Deus estava no meu coração, Deus estava na minha atenção, e a gente sabe que não é real, porque a gente não é louco. A gente sabe que tem contextos onde Deus fica em evidência na nossa vida, mas tem contextos que não tem como colocá-lo.
É natural, a gente nem lembrou dele, ele passou despercebido. E Jesus tem que estar no nosso viver. E permitiu no dia de sabate, atividades que eram proibidas pela lei, porque ele, agora presta atenção, que agora Jesus fez uma coisa que assustou. E tem razão por ter assustado. Porque primeiro Jesus, quando ele estava curando, tudo bem. Curando, porque esse é um princípio do amor, da misericórdia. Jesus, ele falou assim, se vocês tiverem um animal, e esse animal, ele cair, e tiver precisando ser resgatado, vocês vão deixar ele morrer, porque é sábado. Jesus questiona, usando esse argumento. Não vão resgatar esse animal. Só que Jesus, ele vai fazer uma coisa, que agora vai contra a própria lei, só que a lei deturpada, a lei modificada. Jesus, ele faz aqui, ele vai mostrar que ele é superior à lei, aí é nesse momento que ele traz a revelação. Era proibido colher trigo para a alimentação, isso era proibido pela lei no Antigo Testamento. No entanto, permitiu que as espigas fossem colhidas. Marcos capítulo 2, versículo 23 e 28. Jesus, ele vai mostrar que diante das espigas que foram colhidas pelos servos de Davi, os homens que estavam com fome, que era permitido. Permitido por quê? Porque a vida está acima do dia. Porque aquela pessoa, não é porque é o dia santo que ela vai passar fome se ela tiver com fome. Ali tem uma pessoa, não, eu não posso, fulano, porque eu não posso nem cozinhar. Eu entendi, eu senti no meu coração que eu não vou nem fazer mais comida. Então, fulano, você vai passar fome, você vai dar mau testemunho dentro de casa, vai suscitar briga dentro de casa, vão te chamar de doido, e não vão entender aquilo dali de maneira, e nem isso Deus está pedindo para começar. Mas tem cada doido com a sua loucura, como diz, tem gente que assume aquele parâmetro de fé e diz que foi Deus. E Deus não mandou fazer isso. Só que Deus nos manda ter algo mais elevado, porque Jesus vai mostrar, no momento em que ele, não é que ele inflige a lei não, porque Jesus cumpriu toda a lei, mas é que ele mostra que aqueles que fizeram não estavam errado, porque tinha um princípio maior. Jesus está dizendo, está aqui quem é Senhor do sábado. Aí ele se revela nesse momento. Eu sou Senhor do sábado. Aí é que ele traz. A questão do descanso não tem nada a ver com isso ou aquilo outro. Tem a ver com eu sou. Se o dia do descanso fugir da presença dele na tua vida, se qualquer atividade que coloque ele em qualquer outro plano, que não seja a atenção completa, pronto, você quebrou esse dia. Você não guardou. E há uma consequência, a tua semana, porque agora isso aqui é contado em semana literal, irmão, literal. Aquela tua semana vai ser terrível. E está vendo por que nós vivemos um reboliço? Porque tem gente que, recebi visita na minha casa, não sei o que, eu não vou para o culto. A questão não é culto, a questão não é porque é o culto, a questão porque é o teu descanso. A questão é porque é a intimidade com Ele, é o momento de maior comunhão com a igreja, com Ele, com todos os seus irmãos. Está vendo? Porque é inegociável e tua agenda tem que estar preparada na semana para não vir com historinha que não deu tempo e no domingo teve que preencher o tempo de Deus. Que Ele queria você. Porque Deus não quer isso. Ele quer você, Ele não quer desculpa. Ele quer a tua presença. Não, mas isso aqui era importante, não importa, mais importante que você não tem para Ele. Ele queria você. Você pode apresentar todas as pessoas nesse mundo. Mas era meu pai, era minha mãe. Meu pai e minha mãe é todo aquele que faz a vontade do meu pai, disse Jesus. A atenção dele é você. A gente quer agradar a Deus. A gente quer buscar, mas a gente não quer dar atenção. Eu coloquei aqui 3 pontos só para encerrar e mostrar aos irmãos, em princípio, como guardar. Precisamos observar um dia semanal de descanso dos nossos trabalhos nominais. Ou seja, simplesmente, um dia tem que ser guardado para o Senhor. Tem que ser o dia do Senhor. E não é o dia da tua escolha pessoal, não. É um dia que o povo de Deus, e que por o princípio é separado, e esse dia já foi estabelecido, é o domingo. Você não tem o seu dia, eu tenho o meu Shabat na segunda. Mentira, porque a atividade semanal da nossa cultura brasileira não te permite ter o Shabat, porque é dia de trabalho, não é?
É dia de trabalho. E vai perguntar se é o dia de adoração na presença. Porque falar, pode ser qualquer dia, amém, pode ser. Mas não na tua agenda pessoal. No povo de Deus. Porque na tua vida pessoal você vai levando, empurrando com a barriga e você vai dizendo que está Deus se enganando. O problema, irmãos, não é para você ser acusado. O problema é que você está se enganando e mentindo para si mesmo. Precisamos congregar no Shabat. Aí você vai ver em Levítico 23, 3. E adorar, Salmo 92, 1. Que trazem o princípio da adoração. Porque, irmãos, agora aqui já são mais pormenores. De como ter, quais são os princípios que têm que ser praticados. O ensino bíblico, são princípios. A Bíblia vai trazer o que tem que preencher o Shabat. Ensino bíblico, evangelização, testemunho de poder, congregar, ou seja, a lista é cheia, mas dá atenção para ele. Imagina o noivo, uma festa, e você é a pessoa que faz a festa, toda a preparação. Quem já organizou alguma festa, como eu já tenho experiência de ter organizado várias, a minha atenção vai toda para os noivos, do que vai ser os detalhes, as cores, tudo, todo o planejamento. O Shabat é assim, a atenção é do noivo, a atenção é dele. Você faz um monte de coisa, mas não é um monte de coisa qualquer, é coisa prazerosa. Para quem, agora outra coisa, para quem tem prazer nele, porque tem gente que não é prazeroso deixar no domingo e sair para evangelizar. Tem gente que você chamar para fazer estudo no domingo de manhã não cola mais, porque teve pandemia, foi um momento excelente para fechar a igreja, mudar a rotina da igreja e agora tem a desculpa de não vir de manhã para ter o estudo bíblico, como é de tendência e de aspecto até cultural da igreja brasileira, de ter no domingo de manhã estudo bíblico. É difícil, porque estudo bíblico não interessa, não precisa. Ah, mas porque eu tenho isso, porque eu estou ocupada com isso, eu tenho que me ocupar com aquilo outro. Aí está vendo porque a gente amaldiçoa e não é o demônio, o devorador que você fala, mas eu dou meu dízimo, eu faço isso, mas não está dando certo. É porque você está amaldiçoando e não é por questão de dízimo, é questão de tempo com Deus. É porque você roubou uma coisa e não foi dinheiro de Deus. Não foi quando Ele mandou você dar o dízimo. Você roubou a intimidade, o tempo que Ele estava esperando ali, sentado. Eu quero ter comunhão. Você não foi. Você não veio para a presença dEle. Você amaldiçoou a sua semana e não tem história, não tem plano. Ah, eu vou me arrepender e vai mudar. Isso é um princípio dEle e que Ele mesmo não quebra aquilo. Princípios de regência no campo espiritual, vamos amadurecer agora, igreja. Quem gosta de brincar com perdãozinho, perdão, e sem a intenção de real mudança. Não pense que quebrando o princípio no dia santo consagrado, porque você pediu perdão na terça, que ele é abençoado, não. As consequências continuam. Você vai suportar aquela semana amaldiçoada que você amaldiçoou, você vai suportá-la. E vai fazer diferente, vai vigiar na próxima, para não permitir que a maldição entre, e que uma cadeia de coisas ruins, que não é, estou falando de morte, acidente, eu estou falando da tua vida, teu equilíbrio. A observância do Senhor no domingo é correta, bem como as exceções de necessidade em Mateus 12, do 1 ao 8, Mateus 2, do 23 ao 28, Lucas do 6, do 1 ao 5, e misericórdia, Mateus 12, do 11 ao 13, Marcos 3, do 4 ao 5, Lucas 6, do 9 ao 10, que nos levam ao que poderia ser de outra forma considerada como parte de nossos trabalhos, ou seja, ser misericordioso com alguém, ajudar alguém, colocar alguém no teu ombro e carregar, às vezes uma pessoa que está caída, isso não significa, não vou fazer isso porque eu sou meu Shabat, é meu descanso, eu não vou me cansar, carregar, só que acontece para quem vive o Shabat, quem guarda mesmo o dia santo, pegar uma pessoa caída é tão prazeroso, é tão satisfatório que você sente que está pegando Deus no colo, Jesus Cristo, e Jesus disse, que quando a gente faz algo para um dos pequeninos, um caído, um sedento, a gente está fazendo para Ele mesmo. Quando alguém faminto bate na sua porta, pode ser o próprio Cristo, batendo na tua porta pedindo um prato de comida. Hoje é sábado, vai se ocupar, vai fazer alguma coisa, sai para lá, vagabundo. Você está fazendo isso para ver que Shabat não é um descanso no sentido, não vou fazer nada, simplesmente pelo entendimento de não fazer nada. Não, é preencher um dia com a glória do Senhor em uma medida transbordante. Amém?
nunca mais viveremos o domingo como antes. Nunca mais entraremos num domingo sem, no mínimo, ter temor ao Senhor, de observar o que está sendo feito, por quê e como está sendo feito. Amém? Fiquemos de pé na presença do Senhor. Santo Deus poderoso, Pai, na tua presença eu quero te louvar por tudo que tu tens feito, Senhor, pela tua glória, Pai, porque o Senhor tem nos guiado. Ó Deus Santo, nos apresentando, ó Pai, tua palavra. E quantas coisas erradas estão acontecendo na nossa vida, quantos desajustes, nós não sabemos o motivo. Quantas vezes estamos orando durante a semana e parece que o céu está de bronze, parece que Deus não escuta, simplesmente porque amaldiçoamos, simplesmente, Senhor, porque agimos com negligência, no dia mais especial da tua criação, que é o dia do encontro, o dia da intimidade. Mas, ó Deus Santo, na tua graça e misericórdia, esse entendimento, quando não existia no nosso coração, não tinha o mesmo peso de ação espiritual como vai ter agora. Por isso, Senhor, clamamos, auxilia-nos, Espírito Santo, e nos dá entendimento para viver esse princípio, com bênçãos transbordantes, revelando a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém.